Então, a gente vai gravar essa palestra, né? Então, se alguém ficar incomodado com alguma coisa, quiser deixar a câmera desligada, fiquem à vontade. É que a gente pretende gravar e depois disponibilizar depois na internet para quem quiser rever o que a gente conversou, o que a gente fez, né? Só um recadinho, o chat está aberto para perguntas, fiquem à vontade, tá? Aqui, acho. Muito bom. Compartilhando, então, com vocês. Estão conseguindo ver minha tela aí? Dá um positivo, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. O nosso assunto aqui, o nosso objetivo aqui desse encontro é conseguir transmitir para vocês de que forma que a gente consegue captar a competência numa entrevista. Porque muitas vezes a gente faz entrevista, eu já vi vários empresários, gerentes fazendo entrevista, parece mais uma palestra que a pessoa faz. Ele fala da empresa, ele fala do serviço, tudo que ele precisa, tal. Aí pergunta para ele, você acha que você é capaz de fazer? O cara, claro, sou capaz de fazer. Não, o cara precisando de emprego, né? Então ele acaba sempre concordando com tudo que faz. Na seleção por competência, com essa entrevista comportamental, o entrevistador foca muito mais no outro do que falar da empresa. Pouco se fala da empresa, sempre fala do outro. Então, quando você está com o currículo na mão, que você já estudou o currículo daquela pessoa lá, então você quer entender tudo aquilo que está lá, você vai tentar comprovar isso de alguma forma. Tá? Então, o foco é sempre o outro, tá? É tentar ter um olhar para ele, um olhar sem preconceitos, sabe? Sem antipatias, tentar limpar da mente qualquer tipo de julgamento em cima da pessoa por qualquer tipo de, sei lá, reação que ele tenha, tá? E aí, uma pergunta que já me fizeram, mas, pô, por que que uma agência de marketing está oferecendo um workshop de gestão de pessoas? Tem a ver isso? Faz sentido isso? Na verdade, o que que é? A gente faz, eu, por exemplo, já estou 25 anos fazendo contratação para mim, para minha empresa, sabe? Para os lugares que eu trabalhei, né? E teve um período que a gente treinava os nossos clientes para fazer esse tipo de gestão. A gente treinava, eu trabalhava com consultoria, fazia isso. E isso levei para a agência, né? Depois que eu fiquei sócio da agência, levei isso para a agência. E quando a gente contrata, a gente usa esse método para contratar. E, e graças a Deus a gente tem tido bons resultados. Poucas vezes a gente dá para contar nos dedos, às vezes que nós mandamos alguém embora porque contratou mal, contratou errado, mas a gente segue bem essa técnica que a gente vai falar. Então, o objetivo é compartilhar com as pessoas, com os amigos, com os nossos contatos, esse tipo de conhecimento, né? Então, eu vou pedir para o Gabriel disponibilizar um link aí no chat para que vocês possam baixar os materiais que eu disponibilizei para vocês usarem depois. Porque, como o próprio nome diz, isso aqui é um workshop. Workshop, sempre ao final dele, tem que sair com um objeto, tem que sair com um trabalho realizado para poder levar para a vida prática. Então, esses materiais vão ajudar vocês a poderem utilizar de forma mais prática tudo que eu estou falando aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não sei quantas pessoas, por fim,
estão participando, mas eu quero fazer assim, eu quero fazer toda a apresentação, né, concluir ela, não demorar muito, ser bem objetivo, mas sem também correria, e que no final sobre bastante tempo para a gente responder perguntas. Aí aquelas pessoas que podem continuar na sala, né, elas ficam aí à vontade, fazendo perguntas, a gente faz um debate bem bacana. Então, podem colocar suas perguntas no chat, né? E o Gabriel, ele vai me avisando das coisas. Se tiver urgência, alguma coisa, ele interrompe e eu paro. Mas eu gostaria de seguir, para vocês aguentarem até o finalzinho, para a gente poder fazer isso, tá? Celular, se vocês puderem evitar isso, para vocês se concentrarem mais, para não perder, porque tem alguns detalhes que a gente perde, porque está atendendo o celular. Mantenha o microfone fechado enquanto não for falar, para que não dê barulho, que as pessoas possam ouvir. Se você for compartilhar alguma coisa desse nosso workshop na rede social, lembra de marcar a gente aí, que é @pd3digital, tanto no Facebook como no Instagram. E o tempo de duração está marcado para ser 2 horas, é o tempo que eu vou estar aqui disponível, mas pretendo terminar um pouquinho antes da apresentação de slides, para não ser muito cansativo. E que eles tiverem mais disposição, a gente pode continuar com perguntas e respostas aí, até dentro desses 120 minutos aí, tá? E vamos lá, então. A gente sabe que quanto é difícil acertar a mão em uma contratação, né? E por que ocorre esse tipo de coisa, né? Então, tem vários motivos, tá? Eu vou colocar aqui alguns. Então, primeira coisa, assim, não estabelecer corretamente o que se espera do candidato, tá? Ou você subestima, você superestima as necessidades em cima daquilo que a pessoa é capaz de oferecer, né? Outra coisa também é não conseguir definir claramente o perfil necessário para que possa atingir os objetivos do cargo. Tá? E também não conhecer os indicadores que demonstram a presença de determinadas competências que são necessárias para ele realizar as atividades e as tarefas do dia a dia. E a gente sabe, uma empresa só se mantém viva se consegue alinhar as competências dos seus colaboradores às reais necessidades do mercado. Quando a gente fala do mercado, a gente fala muito dos clientes que a gente vai atender. A gente fala da concorrência que nós vamos enfrentar e a gente fala também do profissional que ele está fazendo uma carreira dentro da empresa que ele trabalha. Então, as pessoas costumam confundir um pouco. Opa, as pessoas conseguem confundir um pouco o significado da palavra competência, né? Existe uma certa diferença entre ser competente e ter competência. Isso não é uma coisa igual. Então, vamos supor, um professor de inglês que faltou, e como se tratava de um curso básico, o professor de português foi lá e substituiu ele com sucesso. Ele foi competente nessa situação específica, mas isso não garante que sempre vai poder substituir o professor de inglês, em qualquer nível, ou ele não está habilitado para dar as aulas de inglês. Então, ter sido competente e ter a competência são coisas diferentes, tá? Para a gente não confundir. Então, a pessoa pode ter sido competente por uma casualidade, por ter desempenhado uma tarefa com bom desempenho, mas não há garantia que ele possa fazer isso sempre, né? Então, os requisitos dentro da competência é o chá. Isso já é trabalhado bastante em empresas, que é conhecimento, habilidade e atitude. Tá? E essas atitudes têm que ser compatíveis com o desempenho dela e ser capaz de repetir sempre que for necessário. Então, diante disso, vou voltar aqui o tripézinho, tá bom? Aqui, ó, conhecimento, habilidade e atitude. São as 3 coisas fundamentais. Conhecimento é o que ele aprende, faz curso, adquiriu conhecimento. Habilidade é quando ele coloca o conhecimento em prática. E a atitude é aquilo que ele
está dentro dele. Muitas vezes a gente não consegue implantar nele uma mudança de atitude, porque é mais difícil, porque está muito na pessoa, no temperamento dele, no perfil dele e a relação de tudo isso com o ambiente de trabalho que ele está. Então, concluímos que competência é um conjunto de conhecimento, habilidade, atitude e comportamentos que vão permitir ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. Quando está quebrado isso, não funciona muito bem. Ou falta conhecimento, ou falta habilidade, ou falta atitude. Mas o pior de todos é a falta de atitude e é a falta da competência comportamental, que muitas vezes afeta a performance desse colaborador. Tá? Então, o perfil de competência é o grande diferencial competitivo de cada pessoa ou profissional, que faz ele ser diferente, ser único. Então, se alguém tem um conhecimento, mas nunca colocou em prática, isso significa que não desenvolveu a habilidade. Então, a gente é aquilo que faz repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas um hábito, né, que você tem de fazer determinadas coisas. Então, quando uma pessoa realiza uma tarefa com bom desempenho, dizemos que se ela for capaz de repetir essa mesma tarefa sempre, então essa pessoa tem competência, que ela consegue repetir. Então, desempenhar bem uma única vez não é prova de competência, pode ser casualidade. Batendo um pouco mais em cima da tecla, né? Que é a competência e o trinômio, conhecimento, habilidade e atitude, que vão resultar em comportamentos. Com eles, a pessoa será capaz de realizar as tarefas com eficácia, né? E em qualquer situação. Então, não adianta ter só conhecimento, pois a habilidade nada mais é do que o conhecimento colocado em prática. Por exemplo, num curso de enfermagem, aprende-se com laranjas. Agora, pergunto, quem quer tomar uma injeção com um enfermeiro recém-formado, cheio de entusiasmo e otimismo, que treinou na laranja? Então, vejam só, ele tem a técnica, ele tem até uma atitude, ele é simpático, ele é calmo, compreensivo, ele é bem-humorado, mas falta habilidade para ele, tá? Então, pode também ser o inverso, né? O profissional tem habilidade, é, sabe fazer, mas em contrapartida é uma pessoa fechada, agressiva, antipática, que tenha facilidade para gerar conflito com o paciente. Essa pessoa tem conhecimento e habilidade, mas não tem uma boa atitude com relação às pessoas. Então, o objetivo aqui é aprender de que forma podemos investigar e, assim, descobrir se esse candidato possui as competências que o cargo deve ser preenchido. Até aqui, tudo bem? Eu só preciso fazer uma coisa aqui, que mexer uma coisa. Achei. Pronto. Tudo bem? Alguém perguntou alguma coisa, Gabriel, que seria importante eu... Por enquanto, está tudo certo. Tá tudo certo. Ninguém me perguntou. Então, a primeira coisa que a gente faz é a descrição do cargo. Porque se eu não descrever o cargo corretamente, eu não consigo extrair dali elementos suficientes para poder... por exemplo, se eu não tenho um mapa, se eu não sei onde eu quero ir, como é que eu vou chegar a algum lugar? Então, ter uma descrição de cargo é o mapa do que eu vou tentar descobrir com essa entrevista, com esse candidato, com esse colaborador. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa descrição de cargo. Tá? Então, o que vai nesse material? É o nome do cargo, a quem que ele está subordinado, se ele pode ser substituído por quem, e quem ele pode substituir, e também a missão do cargo, levando em conta os aspectos estratégicos da organização. Eu vou fazer na prática aqui para vocês, e já no link que o Gabriel, acho que já deve ter colocado para vocês, lá tem um preenchido e um vazio, para vocês terem noção de como vai
deve ser feito, né? Então, a missão do cargo, gente, é uma coisa que é muito importante. Ele é muito importante, porque o diálogo interno que ele vai ter, que vai ficar uma voz na cabeça dele, orientando ele à missão. E o grande dever do líder, do gestor, é, no dia a dia, ir plantando essa missão por meio de questionamentos. E eu vou explicar como é que se faz isso. Tá? Então, a missão norteia a pessoa nas realizações da sua atividade. Saber escrever é o grande desafio do gestor. Então, é necessário levar em conta os aspectos estratégicos da organização que esta função deve atender. Tá? Aí, definir quais são as atividades do cargo que deve desempenhar, definir também os conhecimentos, as experiências, as competências pessoais que o candidato deve ter para ocupar e progredir no cargo. E, por fim, estabelecer também de que forma, que frequência que você vai avaliar se ele está fazendo isso ou não, né? Porque se você não fizer isso, você vai acabar o quê? Ou deixando para lá pequenos erros, achando que a pessoa vai se identificar, né? Ou você vai deixar de reconhecer e fazer com que a pessoa entenda o quanto que ela está certa, mas às vezes ela está insegura, ela não sabe se ela está certa ou não, tá? Então, esse roteiro pode ser executado da descrição de cargo agora aqui, ó. Então, o modelinho é mais ou menos esse, tá? Então, vem aqui. É uma coisa simples, eu criei esse daqui, coloquei porque é a forma de fazer. Então, eu levo em consideração o que na descrição de cargo? A triagem do currículo, né? Então, tem algumas coisas que são, por exemplo, se a pessoa precisa ter curso de informática, se ele manda lá no currículo dele que ele não tem curso de informática, não adianta eu pegar esse currículo, eu já vou excluir. Então, você tem que colocar alguns excludentes dos currículos, baseado nas informações. Por exemplo, aqui tem o local de moradia. Então, você tem uma loja na cidade sua ali, que é, sei lá, Campinas. A pessoa chega, não, eu quero trabalhar na sua loja no shopping. Ah, tá. Você mora onde? Ah, eu moro em São Bernardo do Campo. Não dá certo. Você vai morar em Campinas? Como é que vai ser? Você vai vir todo dia? Não, não quero uma pessoa que vem, de repente ele atrasa, acontece um monte de coisa, vai faltar no trabalho. Eu quero alguém que seja de Campinas, região ali próximo, lá, Souza, tá? E aqui depois vai continuando, informática, áreas de atividade, áreas de relacionamento na empresa, é quando você tem uma pessoa que ela tem que se relacionar. Por exemplo, ele é vendedor, mas tem que se relacionar com a área de marketing. Então, você tem que levar em consideração quais as áreas que ele vai caminhar dentro da empresa. Isso ajuda na hora de fazer a integração do colaborador, tá? A questão da experiência, questão dos conhecimentos técnicos, conhecimentos, as exigências legais, e depois o quadro de perfil de atributos. Então, a competência e o indicador da competência. Então, quando a gente consegue identificar, a gente não consegue falar, não, ele é competente, ele tem competência de ser criativo. Não, eu não consigo saber isso, eu tenho que saber os sinais que ele dá. Qual é o indicador que mostra que ele é criativo? Como é que eu vou observar ele? Que pergunta que eu vou fazer que vai me mostrar que ele é criativo ou não, tá? Por fim, aí tem elaborado por alguém, isso é bem parte burocrática. Então, agora nós vamos montar aqui, fazer um perfil aí de competência dentro da descrição. Eu vou... Se vocês baixaram aqui, deixa eu fazer uma coisa. Só um segundo. Eu acho que ele não entrou aqui nessa apresentação. Só um minutinho, desculpa, gente. Espera. Estão conseguindo? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, vamos lá. Então, eu peguei como exemplo um vendedor de loja, tá? Peguei um vendedor de loja. Então, o cargo dele é vendedor de loja, o setor que ele trabalha no setor de atendimento, dentro da área de vendas internas. Aí eu coloquei também quais são os salários e benefícios, eu escrevi lá salário fixo, aí posso colocar o valor aí, né?
comissão, quantos por cento, vale alimentação, transporte, plano odontológico, etc, etc, tudo aquilo que eu colocar. O superior imediato dele eu coloquei como sendo o gerente da loja, né? E o subordinado dele não tem, porque ele não tem equipe abaixo dele. E aqui fala substituir outros vendedores e é substituído por outros vendedores. Então, ele substitui o vendedor como um outro vendedor pode substituir ele. Cuidado com essa coisa de substituir um outro, que você tem que mandar no mesmo cargo, tá? Não pode uma pessoa que é da limpeza fazer ele substituir um vendedor, porque isso vai ser como é que se diz? Perdi o nome da palavra. É quando desvio de função, tá? E aqui eu escrevi uma missão. Eu tenho uma empresa de vendas e eu tenho meus clientes, eu prezo muito por eles e eu sei que se uma pessoa é simpática, atenciosa e entende as necessidades dele, eu consigo fazer uma boa venda. Isso é muito importante para que a venda aconteça. E também vai ter a questão também da fidelidade dele, né? Então, essa ideia que eu coloquei, eu vou tentar escrever aqui na missão do cargo. Então, eu digo para ele assim, meu caro, eu quero contratar um vendedor e a missão do cargo dele é identificar e atender de forma simpática e solícita as necessidades dos clientes, né? E relacionar isso com as melhores opções da loja. E com isso atingir a satisfação e a lealdade dele. E dessa forma obter lucro para a empresa e também para os seus ganhos pessoais. No dia a dia desta pessoa, agora é um trabalho pós, né? Então, ele vai fazer qualquer coisa, ou ele vai vir conversar com você, você vai perguntar para ele, você está identificando e atendendo de forma simpática e solícita? Esta pergunta tem que ficar sempre, ele tem que estar sempre lembrando isso. Isso tem que ser sempre lembrado. Se você nunca repete, por exemplo, missão, que você escreve, pendura na porta e nunca fala dela, não resolve nada. Então, a missão do cargo, ela tem que ser sempre lembrada, para que a pessoa não esqueça e se pergunte constantemente, tá? E aqui eu vou dar mais uma olhadinha aqui na missão daqui a pouco, para extrair outras coisas. Até aí, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não estou conseguindo ver vocês. Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos lá. Aqui a parte de baixo é uma parte mais para estratificar, né? Ver os detalhes de idade mínima, máxima. Lembre-se, isso você nunca pode anunciar, você nunca pode falar que quero com tantos anos, eu quero do sexo feminino, do masculino, sabe? Solteiro, casado. Isso é uma coisa interna que vai de encontro com as suas necessidades. Não é discriminatório, tá? Local de moradia, aqui você coloca a formação e cursos. Por quê? Porque essa descrição de cargo, quando você for anunciar uma vaga, você vai pegar essa descrição de cargo e vai mandar lá para a empresa que faz recrutamento e seleção, ela vai ler, ela vai saber como que ela vai fazer uma triagem, ou se você é uma pessoa que se inscreve para um entrevistador, ele pega a descrição de cargo, ele consegue entender o que é, tá? E quando chegarem os currículos, ele vai fazer essa triagem também. Idioma, se precisa ter, informática. E aqui eu descrevi quais são as atividades, responsabilidade e autoridade dele, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, recepcionar clientes na entrada da loja. Mas você não foi lá na loja lá? Mas você nunca falou para mim que eu tinha que ficar na loja? Onde está escrito isso? Você entendeu? Fazer levantamento das necessidades. Mas o que é levantamento? Então, cada item desse merece um treinamento, merece um apoio para ele, né? Relacionar as necessidades com mercadorias. Ele tem que saber, eu estou numa loja, vendo uma roupa, e aí eu falo assim, puxa vida, você quer uma camisa? Você vai em alguma ocasião especial? Eu vou num casamento. Pô, então eu vou pegar a melhor camisa que eu tenho para você. É alguma coisa para o trabalho, então eu vou pegar uma outra camisa. Se eu não pergunto nada para ele, não faço, não tento identificar, eu nunca vou saber.
tá? Fazer a apresentação do produto, fazer o fechamento da venda, direcionar para o caixa, embalar a compra, preencher garantias, despedir do cliente, organizar e limpar o seu setor de vendas, cuidar dos equipamentos de vendas, fazer relatórios, participar do treinamento e etc. Então, aqui ficaram as atividades que ele tem que desempenhar dentro da função de vendedor. Beleza? Aqui embaixo a continuação, aqui eu digo que eu quero que ele tenha experiência anterior, ao menos 6 meses em atendimento, 6 meses de atividade em atendimento ao cliente. E os conhecimentos técnicos que eu posso colocar aqui, que é desejável que ele tenha um curso de vendas, um curso de atendimento ao cliente. Tá? Não existe uma exigência legal, se ele fosse um corretor, a exigência legal seria o CREA, que ele deveria ter para poder exercer esta função. E aqui embaixo, segue com o quadro de perfil de atribuições e competências, tá? Então, olha só, vocês têm aí um material que chama quadro de indicadores, se eu não me engano. Esses indicadores é o que está aqui, tá vendo? Eu posso saber os indicadores que eu coloco, que eu sei. E se você não souber exatamente, você pode consultar ali. Lá tem várias, dá ideias, né? O que é foco no cliente? Tá? O que é foco em resultado? Tá? Então, isso daí. Então, para mim, o foco no cliente, nesse meu perfil que eu criei aqui, é ter preocupação com a opinião, os desejos, necessidades do cliente e saber ouvir. Para mim, isso é muito importante. Foco no cliente, primeira coisa é bom ter bom ouvido. Foco em resultado, acompanhar as metas pessoais e os da empresa. Tá? Isso é foco no resultado. Senão ele fica com foco na atividade, mas eu atendi, tá? Mas atendi, mas não vendeu, entendeu? Não vendeu a quantidade necessária, não se esforçou para isso, né? Capacidade de organização e limpeza, manter mercadorias arrumadas, seus devidos lugar, né? Ele mantém isso limpo, suas coisas. Trabalho em equipe, ele faz as coisas pelo bem comum, independente de se ele é responsável por aquilo ou não. Iniciativa, dinamismo e agilidade. Como é que eu vejo isso? Eu vejo quando a pessoa se antecipa aos fatos, quando a pessoa é rápida para atender, está preocupado, e ele movimenta as mercadorias de uma forma rápida, sem estragar, e também tem rapidez para dar respostas, porque ele sabe o que ele está falando, não é responder na primeira sem saber. Aí eu também quero que ele tenha flexibilidade. O que é? Aceitar outras opiniões, né? Entender que precisa ser negociado as coisas e as coisas não são aos trancos e barrancos, tá? E aqui eu coloquei que a frequência de avaliação vai ser após trimestral no primeiro e depois anualmente eu faço cada 6 meses, tá? Então, esse é uma descrição de cargo. Vocês têm ele aí para seguir como modelo, ok? Voltou para a tela aqui? Deixa eu ver aqui. Voltou para o PowerPoint? Voltou. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta da descrição de cargo? Está indo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Agora aqui cabe uma reflexão para quando você for fazer tudo isso. Você tem que refletir. O que torna um candidato perfeito para esse cargo? O que o torna um candidato inadequado para o cargo? Qual a parte mais difícil deste trabalho que ele vai fazer e que habilidades que ele tem que ter para tornar isso mais fácil? Tá? Então, a primeira etapa é o nome do cargo, né? E localizar ele dentro da estrutura. Aqui eu falei de novo da parte da missão, e aqui eu quero colocar para vocês missão do cargo. Quando eu olho aqui, eu consigo extrair daqui competências. Isso pela própria, como é que se diz? Pela lógica, né, das coisas. Então, o cara precisa... Está indo bem? Deu uma travada aí? Não. Não. Missão do cara, identificar e atender de forma simpática e solícita. Então,
que tipo de competência que o cara tem que ter para poder fazer isso, né? Reconhecer as necessidades do cliente. Lembra que eu falei lá, saber ouvir? Eu estou preocupado em ouvir, então ele vai identificar as necessidades dos clientes, né? Para poder atingir. Depois ele fala aqui sobre obter lucro para a empresa e ganho. Então, eu coloquei aqui que obter lucro e ganho da empresa, e se ele não tiver foco em metas, se ele não tiver foco em resultado, ele não vai nem lembrar disso, tá? E aqui, a parte que eu já tinha comentado. Aqui depois, vamos lá. Identificar, é que eu passei... Tá. Agora nós vamos para o planejamento, aquilo tudo eu já falei. Agora nós vamos para a parte de entrevista, tá? Então, eu selecionei aqui, olha, competência, o que nós podemos observar, quais são os indicadores. Aqui eu coloquei algumas coisas para eu fazer observação, porque esta fichinha é a fichinha que eu vou usar para fazer entrevista com ele, tá? Então, eu tenho aqui iniciativa, dinamismo e agilidade, tá? Então, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Descreva-me uma situação em que você assumiu a responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições e por quê. É que o cara vai conseguir responder isso para mim? Depende do nível dele, talvez não. Ele não consiga fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que puxar um gancho. Olha, você trabalhou em tal empresa, né? Pô, que legal. Nesse lugar que vocês tinham, tinha uma equipe? Como é que era? Você trabalhava sozinho ou não? Não, eu trabalhava eu e mais 2, 3 pessoas. Ah, legal. E vocês compartilhavam do mesmo trabalho? Ah, não, cada um tinha que fazer o seu. Ah, tá bom. Aí você solta a pergunta. Então, fala para mim uma situação, um dia que você assumiu a responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições e por quê. Tá? Eu posso começar também com uma pergunta de sim e não para ver se eu dou continuidade. Alguma vez você assumiu assumiu responsabilidade por um serviço que não era teu? Né? Posso perguntar assim, ele vai falar sim ou não. Se ele falar não, significa que ele não tem esse tipo de competência. Já vai dar um sinal que ele não faz isso. Fala assim, ah, não, mas aí você continua. Por que não? Ah, sei lá, cada um tinha o seu serviço, tinha o meu horário, tinha que ir embora. Então, você começa a ver como é que a pessoa pensa, como é que ele age, quais são os valores e os princípios que ele segue. Tá? Aqui a outra. Conte-me sobre uma situação onde você fez algo com o seu chefe, né? Algo sem o seu chefe lhe pedir, e isso evitou algum problema ou melhorou a atividade. Aqui eu coloquei 2, 3 perguntas, aqui tem 4 perguntas, mas você não precisa fazer as 4 perguntas. Coloquei como exemplo para vocês, né? De como fazer essas perguntas. E, às vezes, você começou, você já assumiu a responsabilidade por alguém? Ah, não, nunca fiz. Tá bom, mas ele não quer dizer que não tenha essa iniciativa. Aí depois tem lá embaixo lá, seu chefe você já fez algum serviço, seu chefe não mandou? Ah, já. Ah, então conta para mim a história, tá? Conseguiram perceber essa relação entre esse daqui que é o indicador e um tipo de pergunta que traga essa resposta? Tá fácil de entender? Mais ou menos, né? Então, vamos lá. Então, voltando de novo à questão que, para a gente descobrir conhecimento, habilidade e atitude, nós precisamos avaliar o passado dele para saber se atualmente ele consegue repetir aquilo lá, tá? Então, passado, competências técnicas. Atualmente, o diferente é a competição comportamental. Então, antigamente, se olhava muito para essa coisa da competição. Nossa, o cara é formado. Nossa, ele tem 10 cursos. Tá, mas será que isso é o suficiente, né? Hoje não. Hoje o diferencial é a competência comportamental. O cara tem iniciativa, o cara tem criatividade, ele tem comunicação verbal, ele tem questão da liderança, negociação, ele é um empreendedor que toca as coisas, ajuda, tem ideias.
Então, esse é um paradigma, né, que existiu e que existe hoje. Então, quebrando o paradigma do competência técnica só, é muito pouco. Então, a entrevista comportamental visa investigar o comportamento do passado para que, numa situação similar da competência ser investigada, ela venha conseguir fazer, né? Então, a gente vai fazer as perguntas baseado no perfil comportamental, tá? Lembre-se, as perguntas têm que ser abertas, porque a pessoa tem que ter abertura para pensar, para contar a história. O que, como, por quê, é muito importante isso, do que fazer pergunta de sim e não. As perguntas fechadas que eu falei, a pergunta para ele se ele já fez ou não, é para direcionar. Ah, você já fez alguma coisa para ajudar seus colegas? Ah, eu fiz. Ah, que legal. Então, conta para mim uma história onde aconteceu isso, isso, isso. Tá? A pergunta fechada só serve, mas quando você vai investigar o comportamento, aí é pergunta aberta. Tá? E a premissa desse tipo de entrevista é tratar do comportamento passado, que diz o comportamento do futuro. Tá? Então, o indivíduo pode adquirir comportamentos novos, né? Sem dúvida. Mas a gente está investigando comportamentos que desejamos que ele já tenha também. E que ele pode ser treinado a adquirir novas habilidades também. Então, durante a entrevista, vamos poder ver o potencial para desenvolver através de exemplos de situações vividas, né? E ele vai poder provar se ele tem competência ou não. A grande sacada da entrevista comportamental é esse slide aqui. Chama CAR. C-A-R. O que é o CAR? CAR é o seguinte: quando você quer descobrir se uma história ela é verdadeira ou não, tem que ter um contexto, tem que ter uma ação e tem que ter um resultado. Quando o contexto, a ação e o resultado elas compõem corretamente a história que está contando, é fácil perceber se é verdade ou não. Por exemplo, você ajudava seus amigos, os seus colegas, quando eles terminavam o serviço dele, você já tinha terminado o seu serviço, seu colega estava atrasado. Você alguma vez foi lá e ajudou? Fazia isso direto. Que bacana. Conta para mim um caso. Como assim? Conta para mim. Conta um exemplo. Teve um dia que aconteceu tal coisa. Como é que foi? Aí ele vai começar a lembrar. E aí você vai observar os olhos dele para que lado que vão. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui. Vocês estão me vendo de frente. Esse daqui é o meu lado esquerdo. Esse daqui é meu lado direito. Quando você faz uma pergunta para mim e o meu olho automaticamente vai para cá, isso é da neurolinguística, isso é ciência. O lado esquerdo mostra que a pessoa está lembrando o que ele fez. Quando ele olha para o lado direito dele, ele está criando. Para a esquerda dele, em cima, né, olhando aqui, e o outro para cá. Então, esse lado de cá, ele está criando. Já viu criança que você já pega ele no pulo fazendo arte? E os olhinhos dele fazem assim, ó, ele lembra que ele fez e inventa uma mentira, ele lembra que fez e inventa uma mentira. E os olhinhos dele fica assim. Acho que todo mundo, o Gabriel ainda é novo, mas você vai ver, um dia você vai ver essa criança desse jeito aí. Então, é muito normal a gente observar isso pelo olhar da pessoa. Aí, quando a pessoa mantém o olho mais aqui e vira para cá, né? Ele está tentando lembrar de algo que ele ouviu, não que ele viu, mas que ele ouviu, tá? São pessoas que são mais auditivas, certo? Quando ele olha para o outro lado, quando ele abaixa o olhar lado de cá para baixo, que não é na mediana, é para baixo mesmo, ele olha no canto de cá para baixo, é a hora que ele está
ele está fazendo diálogo interno. O que é diálogo interno? Nossa, me ferrei, não vou saber responder esta pergunta. Puta, por que eu não fiz aquele curso lá? Agora estou aqui embaçado. Entendeu? Ou ele fala assim, puxa vida, nossa, eu xinguei o cara em vez de ajudar ele. Agora, o que eu vou falar? Então, essa sensação que ele tem, você consegue ter algumas observações. Precisa de muito treino, mas você pode ir tentando descobrir isso aos poucos, e você vai perceber. Então, contexto. O que é o contexto? Então, você não aceita uma resposta incompleta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a pessoa chega, vou numa entrevista, né? Aí a pessoa fala para mim, algumas vezes você teve, você fez alguma coisa para ajudar os seus colegas de trabalho, né? Aí você fala assim, eu teve uma vez que eu trabalhava numa empresa tal, e naquele dia faltaram 2 funcionários. E a gente tinha um monte de pedido para entregar. Tava todo mundo desesperado, o patrão estava desesperado lá. E eu peguei, larguei meu serviço, adiantei meu serviço e fui lá e falei, olha, se vocês quiserem que eu fique aqui para ajudar na expedição desse produto, eu fico aqui ajudando até a hora que for, né? E pode contar comigo. Nossa, então, o que eu falei aqui? Eu falei um contexto que tinha uma situação que faltou funcionário, tinha muita entrega para fazer, né? Essa situação. E que o chefe estava passado, estava preocupado, nervoso, né? Qual foi a ação dele? A ação dele foi se voluntariar a ficar até mais tarde para ajudar sem que ninguém pedisse para ele. Agora, e o resultado? Tem que ter o resultado. Tá, e aí, você fez, como é que foi o resultado? Nossa, nós conseguimos terminar, era umas 9 horas da noite, foi super legal, o chefe ficou bem contente com a gente, comigo, e gostou muito de mim, eu percebi que dali para frente ele sempre me olhou diferente. Então, você tem um contexto, você tem uma ação, você tem um resultado, tá? E isso precisa, como é que se diz? Saber trabalhar, porque nunca o entrevistado vai conseguir saber o que é contexto, o que é ação, o que é resultado. Ele confunde essas coisas, ele não sabe muito bem fazer isso. Então, o entrevistador não pode perder a paciência, não. Na verdade, ele tem que ter uma habilidade, né? Tem que ter um comportamento e uma competência de investigativo, de ter paciência, de querer ouvir, se colocar no lugar do outro. Ele pode estar nervoso, ele não lembra direito, você entendeu? Então, você vai ajudando a pessoa a responder as perguntas da forma como você quer. Então, você não pode aceitar a resposta, seja vazia ou incompleta. Tá? Então, o cara vai aumentando. Então, o cara vai aumentando a habilidade de ouvir. Porque se você tem essas três fases claras, você aguarda, sugere a continuidade sem dar a resposta ou dar uma opção para ele. Porque se der a opção, você fez isso, fez aquilo, fica fácil. Mesmo que ele não tenha feito, né, múltipla escolha, o cara chuta, alguma coisa ele acerta. Tá? Então, saber ouvir é muito importante nessa hora, né? Porque a ansiedade, muitas vezes, faz o entrevistador antecipar-se e vai respondendo. E ele acaba sinalizando a resposta esperada, entendeu? E aí você, como é que se diz? Acabou não, como é que se diz? Não trazendo para fora aquilo que realmente você queria, tá? Então, você pode pedir mais detalhes, se perceber que o candidato fala meio pulverizado, assim, sabe? Meio picado, ou ele é evasivo para não direcionar. Então, fale-me sobre determinada coisa, relate-me, por exemplo, fale-me sobre. Quando você fala fale-me sobre, fica muito assim, muito genérico a coisa, né? Então pode ter muita resposta genérica. Então você tem que estar
atento e afunilar o seu questionamento. Então, assim, eu faço o meu trabalho, depois o do meu colega e o meu chefe nem vê. Ele falou, ele colocou esta frase. Quando você olha para essa frase, você tem que dar continuidade. Então, onde estavam estas pessoas? Onde estava o seu chefe? Quem que estava por perto a hora que você fez isso e ninguém viu? Você tem que tentar imaginar aquela cena que ele está contando para ver se existe essa possibilidade, como ele se comportou, né? Mas e que reconhecimento que você esperava por ter feito aquilo? Você afunilou. Ele vai começar a contar alguma coisa. E sempre nesses detalhamentos, ele começa a expor uma coisa ou outra dentro do trabalho dele. Às vezes você faz pergunta, a pessoa fala assim, ele vai responder, ele já começa assim, sabe, tem coisa que, por exemplo, eu não suporto. E ele começa a se queixar de uma situação. E você percebe que ele, às vezes, se irrita, né, com facilidade, ou ele é uma pessoa muito devagar, ou uma pessoa que, entendeu? Pelo que ele vai expressando dentro dessa contagem das histórias. Tá? Então, ele, por exemplo, falou, mas não contextualizou. Onde estava? Aí você pode perguntar, onde estavam? Ele teve iniciativa? Por exemplo, nesse caso assim, a pessoa veio fazer, a pessoa falou que foi lá ajudar o outro, fazer o serviço do outro, né? Tá, mas onde que estava essa pessoa que você foi fazer o serviço dele, né? Aí, mas é isso que você fez com consentimento de alguém? Ou você não perguntou nada, foi fazendo? Quer dizer, você teve iniciativa e invadiu o espaço do outro, tá? Quem estava por perto? Então, esses reconhecimentos que a gente quer que espere. Ó, a competência investigada não é ele saber o CAR. O CAR em si é só um instrumento para o entrevistador. Então, vai fazendo com que você vai pedindo para ele, conduzindo ele. Eu sempre ajudei meus amigos. Nossa, que legal, mas qual que era a situação? Quando foi isso? Como é que estavam as coisas lá? Esse tipo de pergunta ele vai conseguir falando. Você vai fazendo outra pergunta e vai afunilando até que ele consiga fazer, né? Até ele conseguir explicar. Quais tarefas você realiza nas primeiras horas? E depois. Tá? No manual da página 3, que eu mandei para vocês, lá tem um exemplo de CAR completo e incompleto. Lá vocês podem ver lá o que é CAR. Tem vários exemplos lá, tem mais exemplos do que eu estou falando aqui, tá bom? O material que eu estou mandando para vocês, ele é muito bom, ele é muito completo, vocês têm que usar ele, tá? Tem também as perguntas que não deve fazer, certo? Tipo de pergunta que afunilha a resposta para conduzir, tá bom? Bom, como a gente vai... Como é que a gente vai observar as perguntas adequadas, né? Por exemplo, já vê aquelas perguntas que o pessoal reclama, fala assim, se você fosse um animal, que animal você seria, sabe? Isso não existe, sabe? Coisas que são, por exemplo, pedir uma opinião sobre a política, uma opinião sobre determinadas coisas que não fazem sentido em relação àquilo, que pode trazer à tona coisas que não são esperadas, não fazem parte da competência da pessoa, mas só para saber se ele é de uma coisa. Você gosta de música, você gosta de rock and roll, você gosta... Saber esse tipo de coisa não vem muito ao caso, porque isso não reflete nenhum tipo de competência com a pessoa. Você toca um instrumento, sim, daí isso pode revelar uma competência nele. Quem toca o instrumento sempre tem uma parte de disciplina, é o cara que tocou, que aprendeu, que estudou, ele tem uma característica boa para quem toca, mas o que ele ouve não faz muita diferença. Agora, você fala, você gosta de ouvir música? Fala assim, sabe, eu gosto muito de ouvir podcasts sobre treinamento. Pô, daí é beleza, aí você tem outro tipo de pergunta, outro tipo de informação, né? Então, se você usar tecnicamente as palavras, vão diminuindo os problemas com a interferência, com a inferência. O que é inferência? Para aqueles que não sabem, inferência é quando você
como é que se diz? Influencia na resposta. Inferência é quando você influencia na tomada de uma ação. Então, você usa algo do seu, que é de você, da sua perspectiva de olhar, e que você faz de um jeito que você infere nele e ele faz aquilo que você quer que ele fale, ou ele faça aquilo que você quer que ele faça, tá? As perguntas inadequadas, elas estão fora da metodologia por competência, elas não acrescentam conhecimento de comportamento específico que se pretende avaliar, ou seja, o perfil comportamental disso daqui, tá? Então, não perder de vista que você quer acrescentar conhecimento sobre o comportamento específico. Cuidado para não colocar os seus valores e os seus sentimentos nisso. Quando você coloca os valores e os seus sentimentos naquilo lá, você está inferindo novamente em cima do candidato. E também, quando vai entrevistar, tomar muito cuidado, porque a pessoa que vai para uma entrevista, ele é temeroso, né? Então, ele está lá para conquistar o emprego. Então, conforme o jeito que você faz a entrevista com ele pode ficar inseguro, ele pode ficar com medo de falar a verdade, muita coisa vai acontecer, tá? Não deixa o candidato estressado. Muitas vezes a gente trata o candidato como, sabe, um negócio assim, tipo, larga o cara esperando lá, o cara fica no sol esperando, na sala de espera, 1 hora, 2 horas, cansado, não tem o que comer, sabe? Marca horário com ele, respeito. Quando você dá essa demonstração de respeito pelo horário dele, né? Pelas necessidades fisiológicas dele, respeita a dignidade dele, ele valoriza a tua empresa. Já começa ali o relacionamento, tá? O cara chegou lá, como é que você tá? Tem uma água para ele tomar? Quer tomar uma água? Fica à vontade, você tá bem? Tranquilo? Você conseguiu vir? Como é que você vê? Ah, vim assim, tá descansado, tá cansado? Não, tô bem. Então tá bom, olha, nós estamos conversando aqui, é uma conversa normal, vou fazer várias perguntas para você. Fique à vontade de responder, não existe pergunta certa ou errada. Na verdade, eu quero conhecer você para saber que competência você tem, para que a gente possa te contratar, tá bom? Então, fica tranquilo. Então, esse tipo de início ajuda bastante para que ele fique mais leve e solto. Concorde com certas coisas. Por exemplo, a gente sabe que dentro das empresas, por exemplo, muitas pessoas, que existem muitos procedimentos, regulamentos, né? Isso as pessoas têm que acatar. Eu queria saber se daí você fala assim, muitas pessoas têm que acatar, mas às vezes também as pessoas não acatam, e a gente nunca sabe se deu certo, se deu errado. Você, alguma vez, dentro da sua trajetória, nessa empresa que você trabalhou, aconteceu isso, que tinha um procedimento, você acabou fazendo diferente ou não? O que eu estou investigando? Estou investigando se ele tem essa coisa da ética, né? E se ele tem essa coisa da disciplina, de ser pragmático e seguir procedimento, você é um cara que fica quebrando as regras a todo momento. Aí ele responde e fala assim, aqui, tinha um procedimento lá que eu tinha que fazer tal coisa, tinha que embrulhar com papel A. E eu vi que aquele papel A naquela hora não estava legal. Aí eu fui lá, falei com o meu chefe, olha, chefe, aquele papel lá não está legal, eu acho que o cliente não vai gostar. Eu posso mudar para o papel B? Pode. Não está no procedimento colocar o papel B, mas ele indicou alguma coisa e pediu autorização e foi lá, fez. Beleza. Ele teve a iniciativa, às vezes, fala assim, não, mas o cara se virou, ele fez, pô, mas de repente poderia ter dado um prejuízo. De repente ele poderia não ter feito uma coisa dentro da regra, ele poderia ter feito alguma coisa que não satisfizesse o cliente final lá, tá? Então, as experiências vividas devem ser investigadas com detalhes. Cuidado para não sabotar sua entrevista com antipatias. Já chega, nossa, esse cabelo, nossa, essa calça, nossa, essa tatuagem, nossa, é complicado. O ser humano tem mania de ficar fazendo isso. E aí o que acontece? Ele perde oportunidade por alguns julgamentos por causa das antipatias que ele tem por determinadas pessoas, né? Esses dias a gente mandou funcionário, a gente tem bastante funcionário, cada um é de um jeito. Tem os cabeludos, tem uns que são cabelo curtinho, tem uns que, né? Cada um é de um jeito, mas
Bem, a gente não está nem aí com isso, sabe? O que importa é que a pessoa tem espírito de equipe, trabalha, entrega, tem responsabilidade, tem conhecimento, já fez as coisas. Então, a gente consegue tirar essa coisa das antipatias. Procura, pelo menos, né, gente? Tá? E aí as etapas são simples, né? Nessa parte de conduze, não faça bombardeio de perguntas, mantenha um clima de diálogo, faça um rapport, que é um papo inicial, com as devidas apresentações, e que tenha uma certa descontração, e acolhe a pessoa para ele se sentir tranquilo. Tá? Comente que fará anotações, peça permissão para tal, sempre dê ênfase ao que interessa e sempre atenção nessas variáveis e o foco na competência. Então, podemos esquecer que cada pergunta tem como objetivo fundamental investigar a presença ou ausência de competência específica. Cada pergunta pode investigar uma ou várias competências. Tá? E você vai anotando isso naquela ficha lá que eu mostrei, que eu vou voltar nela já já. Então, e agora eu queria falar assim para vocês. Ah, mas só essas perguntas são suficientes para eu poder descobrir o perfil? Existem várias maneiras de fazer um. Por exemplo, nós temos uma empresa, a Humanos, que contratamos recentemente para fazer um trabalho de perfilamento. É uma coisa que a gente não consegue saber pela entrevista só. Então, são técnicas que se usam para você poder levantar o perfil da pessoa e levantar o perfil da pessoa e a liderança saber se ele se encaixa naquele perfil. Então, ela consegue definir, o perfil para esse tipo de cargo tem que ter essas coisas, que é assim, se a pessoa tem alguns comportamentos. E isso é identificado de uma forma técnica e é passado para o líder. Então, se você tiver condições de conjugar dinâmicas, testes psicológicos e mais a entrevista comportamental, é o melhor dos mundos. Mas se você não tiver condições de fazer isso, você treinar, fazer essas entrevistas comportamentais, após um tempo você vai pegando habilidade. É óbvio que você vai fazer as primeiras vezes, pode ser que você erre, né? Mas existe uma vantagem agora, é que você vai errar, mas já vai saber por que errou e já vai corrigir na próxima. Então, depois de algum tempo, você não vai errar mais. O seu erro vai ser muito menor do que era antes, porque antes você só fazia, né? E você nunca parava para pensar se estava fazendo certo ou não. Tá? Então, também tomar cuidado para não ser muita descontração, para você fazer muita brincadeira, né? Não está brincando ali. Tem que ter um objetivo, né? Então, aumentar a atenção, percepção de detalhes. Aí você precisa sempre estar ali, atento, para fazer uma análise, fazer uma síntese. Porque a dinâmica ela só se mostra efetiva quando você vai fazer uma boa devolutiva, que eu vou explicar também agora aqui, tá? Então, lembra que os recursos humanos são o bem mais precioso que uma empresa pode ter. Você pode ter dinheiro, você pode ter máquina. Se você não tem um bom recurso humano, ele gasta teu dinheiro, ele quebra tuas máquinas, não dá a produção necessária para você. E então, sem essas pessoas, nada acontece. Eu sei que todo mundo um dia já passou, nossa, empregado, nossa, funcionário, sempre dá problema, né? A chefia normalmente procura reclamar demais da sua equipe. Isso é natural que aconteça. Mas isso acontece por um único motivo, porque você acha que as pessoas têm que vir totalmente prontas para você. E, às vezes, não é possível isso, quer seja pelo tipo de trabalho que ele vai fazer, pelo horário que ele vai fazer, pelos objetivos pessoais dele,
por uma série de condições, salário e tal. Então, conseguir fechar todo esse ciclo de salário, benefício, né? E principalmente, depois que você contrata, é o relacionamento que você tem também com o teu colaborador, né? Não sei se vocês conhecem a história do... Não é história, né? É assim, quando você está assim, assim, convivendo com as pessoas, são duas coisas muito importantes. Se você dá muita ênfase no relacionamento, as coisas não acontecem. Se você dá muita ênfase na tarefa, estraga o relacionamento. Então, o grande desafio do gestor é realizar as tarefas criando relacionamentos. Esse é um lugar onde você consegue manter um clima bacana, tá? A tarefa, quando fica acima de tudo, você esquece da pessoa, esquece da dignidade dele, esquece dos problemas dele. Ah, os problemas têm que ficar em casa, aqui você tem que vir para trazer uma solução. A pessoa não consegue se desvencilhar disso, entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado com isso também, porque senão a pessoa pode ter todas as competências, mas se o ambiente de trabalho também não for legal, ele não vai ficar lá, ele não vai conseguir realizar aquilo que ele se propôs, vai ser contra os princípios dele, ele vai desanimar, ele não vai ver sentido na missão dele. O exemplo do gestor é muito importante no dia a dia do bom andamento das atividades de um colaborador. Tá certo? Que horas são, Gabriel? São 8h10. 8h10. Então, eu terminei aqui a apresentação, mas eu tenho mais coisas para mostrar. Então, eu sei que tem pessoas que às vezes não podem ficar muito tempo e tem outras que podem. Eu vou continuar aqui para abrir para pergunta, se alguém quiser pergunta, e vou falar um pouco mais sobre aqueles materiais como é que se diz? Os materiais que a gente disponibilizou, como fazer eles, tá? Parece que nós estamos numa situação muito boa, né? Temos um Olha, a total de Carla 0 Roden. A perguntas. Carla Roden, ela me surpreendeu, porque achei que ela não ia vir, mas ela veio. A Carla Roden é parceira nossa lá da agência, é ela que faz o perfil, levantamento de perfil dos nossos colaboradores, dos sócios, né? E que fez a gente se sentir super bem esses dias, nos ajudou a reconhecer as competências, as capacidades de cada um lá. E aí nós descobrimos que nós estamos... Não gosto de ficar falando muito, mas graças a Deus a gente tem um bom relacionamento lá. Parece que a gente tem um equilíbrio muito grande dos tipos de perfis em cada tipo de atividade, né? E isso nos deixou muito contente. Até a Carla falou, nossa, vocês falam, parece que se dão bem, mas aí quando ela viu o resultado, parece que era evidente. Carla, boa noite, obrigado por ter vindo, tá? A Carla é da Humanos. Tá? Temos mais alguém aqui que queria fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer perguntas? Vocês querem que eu mostre mais um pouco sobre a entrevista, as perguntas, como fazer o CAR? Viu, Hamid, posso complementar uma informação aqui, aproveitar que a Por gentileza, por minha pequena não está gentileza. agora gritando aqui do lado. Sobre o mapeamento de perfil, né, complementar também como é importante os gestores ter conhecimento dos 4 tipos de perfis, né? Porque numa entrevista, de acordo com o perfil, por exemplo, se a pessoa, o candidato tem um perfil muito forte comunicador, que é uma pessoa mais voltada a relacionamentos, uma pessoa bastante falante, o comunicador muitas vezes vai passar informações assim um pouquinho exageradas, no sentido de muitas vezes talvez algum curso que ele iniciou fazer, ele pode dizer que ele já está graduado, que ele já finalizou o curso, e essa informação que ele tende a aumentar um pouquinho, ele não faz por maldade, né? É realmente assim porque ele coloca um pouco a mais de informação.
né? Então, por exemplo, um comunicador pode falar numa entrevista que fala muito bem inglês, que tem inglês fluente, e, por outro lado, um perfil mais analista, que pode ter o inglês bem mais fluente que ele, vai se colocar mais assim, não vai destacar essa fluência no inglês. Ele vai dizer assim, eu falo inglês, mas não vai dizer que é fluente em inglês. E muitas vezes ele tem um inglês melhor do que o outro perfil comunicador, mas por o comunicador ser uma pessoa muito falante, ele vai sempre falar muito bem das qualidades dele, né? Ele vai se colocar muito bem numa entrevista. Já o analista, que já é mais introvertido, mais quieto, muito crítico, por ele se criticar muito, alguma coisa que ele faz muito bem, ele não vai destacar isso. Então, a importância do recrutador identificar o perfil daquele candidato para fazer mais perguntas, né? Identificando que é um perfil planejador ou analista, puxar mais perguntas para o candidato, para falar mais. Ótimo, muito obrigado, viu? Uma bela contribuição que a gente teve aqui agora aí, tá? Sobre aqueles materiais, vocês podem usar ele, quer ver? Estou compartilhando de novo aqui com vocês, ó. Tem uns exemplos bem bacanas, né? Por exemplo, quando você vai entrevistar a pessoa e quer saber se ele tem essa coisa da organização, das coisas, né? Então, você vai fazendo a entrevista e aqui embaixo você vai ter as notas. Então, aqui você... Eu não sei porque que não está aqui, não sei se está no outro material, mas aqui, ó. Quando você olha aqui, você vai dando uma nota. 5, ele tem muito. 4, ele até está bem, mas pode melhorar. 3, ele está mediano, ainda falta melhorar. 2 e 1, aí então é porque ele tem muito pouco e talvez não possa ser aceito na empresa. Então, aqui você vai pontuando. E aí você tem que aprender a dar devolutiva disso também para o teu candidato. Quando você termina a entrevista, você dá uma devolução para ele, no sentido assim, olha, eu gostei muito de você, né? Percebi que você é bem extrovertido, percebi que você tem uma atenção muito especial com o cliente, o que eu acho que às vezes, conforme essa pergunta, assim, você não me pareceu tão flexível, isso é verdade? Você se sente assim? Sabe? Troca um pouquinho de ideia com ele, às vezes isso pode ajudar até a melhorar um pouco mais o entendimento sobre a pessoa. Às vezes a pessoa falou de alguma outra forma, né? E fica claro para ele. E devolver para ele lá. Olha, nós fizemos isso, infelizmente você não foi contratado. Olha, eu conversei com você, eu vi que você tem isso, se caracteriza bastante dentro do que a gente quer fazer, do que a gente precisa, está contratado para fazer isso, tá? Então, essa devolutiva você vai dar dando nota para ele. Gabriel, manjou o negócio das perguntas, Gabriel? Cara, ficou bem esclarecedor. Inclusive, eu já abri um pouco do material aqui que você mandou já para ver outras perguntas também que eu vou conseguir adequar bem para o perfil que eu estou buscando, cara. Então, ficou bem legal, achei. E usa da sua... Porque, veja bem, essas perguntas são para ser trabalhadas, não é para usar exatamente, porque dependendo do nível do cargo, né, que você está contratando, talvez você tenha que mudar um pouquinho a linguagem, mas era para inspirar você a criar perguntas que sejam coerentes, tá? Então, cada um vai poder fazer. Por exemplo, flexibilidade, né? Aceitar opiniões.
Conte sobre uma situação que você rejeitou uma mudança imposta pela chefia. Às vezes a pessoa não sabe nem responder sobre isso, né? Então, você viu que a pessoa tem iniciativa. Ele vai atrás, quer fazer as coisas. Aí você percebe se ele tem flexibilidade, se ele tem essa resiliência e fala, teve alguma situação que você rejeitou a mudança? O seu chefe mandou fazer diferente. E aí, como é que você fez? Você rejeitou? Aí você vai tentar explicar alguma coisa para você. Como é que foi isso? Você ficou nervoso? Você fez o quê? Conta para mim um pouco. Aí se ele fazer assim, eu nunca tive isso, nunca rejeitei uma mudança. Tá, então legal. Conta para mim um exemplo disso. Você sempre peça para ele. Então, me conta um exemplo. Que bacana, elogia, sabe? Nossa, que legal, conta para mim. Estou curioso para saber como é que foi essa história aí. Conta para mim. Aí ele vai tentar explicar e você vai direcionando ele para o contexto, para a ação e para o resultado que ele teve com esse tipo de comportamento naquela situação lá. Tá? Gente, é isso. Hamid, tira uma fotinho de todo o grupo antes de alguém sair. Você quer fazer uma foto? Pode fazer. Quem quiser abrir aí. Eu não consigo porque eu não estou no computador, daí não pega todo mundo. Eu faço aqui, depois te mando. Aqueles que não se sentirem confortáveis de sair na foto, podem ficar com sua câmera fechada aí, tá bom? 1, 2, 3 e já! Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. A nossa agência está à disposição de vocês na área de marketing, né, de consultoria de vendas. Esse trabalho que a gente apresentou aqui, na verdade, é uma forma de a gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu a fazer. Não somos gestores de RH e nem temos como é que se diz, essa pretensão. Esta pretensão, obrigado, cara. E nem temos essa pretensão. Na verdade, a gente só está colocando aqui uma coisa que a gente faz e a gente tem acertado em 90%. Então, nada melhor do que compartilhar isso que a gente faz. Quem é técnico nessa área sabe que ele pode ter muito mais capacidade, muito mais habilidade, né? E também essa questão do que eu trouxe, a gente também, quando traz esse tipo de material em tão pouco tempo, é mais para que as pessoas saiam à pesquisa, tem bastante coisa na internet. Essa autora, se vocês quiserem, o nome dessa autora é Odete Rabaglio. Tá? Essa autora tem vários livros nessa área de seleção por competência, avaliação por competência. Olha, Giovana. Ô, Giovana, tudo bem, Giovana? Tá quietinha, hein? Tudo jóia? Obrigado, viu, pela presença. Espero que você tenha gostado aí, que você contrata bastante gente aí, viu? Tá? Então é isso, pessoal. Estou à disposição. Os contatos da gente vocês já têm, né? Já tem aí também os materiais. E breve a gente vai estar falando um pouco sobre técnicas de venda. Nós vamos marcar em breve um outro sobre técnicas de venda. Eu tenho duas coisas legais sobre venda. Uma é técnica de venda de varejo, e a outra é técnica de venda da parte de vendas B2B, vendas de valor mais alto, como fazer uma entrevista para poder fazer esse tipo de apresentação, esse tipo de venda. É muito bacana, tá? Então, nós vamos nos despedindo aqui. Apesar que a gente tem mais um tempinho, eu estou aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar. Se quiser, sei lá, fazer um depoimento, alguma coisa. Eu vou fazer aqui, pô, Hamid. Você falou aí que eu te incentivei a fazer esse curso aí, esse workshop aí com empresários aí, porque eu venho reclamando muito aí de fazer contratação, cara, e na hora que o Gabriel disponibilizou o Drive aqui com os materiais, eu já fui dando uma olhada aqui para ver o que tem, cara, é assim, pô, um conteúdo já garimpado já, né? Tá muito bem estruturado, cara. Eu tinha uma estrutura, mas eu vejo que realmente
com tudo que tá, com todo o material que tem disponibilizado ali, acho que vai facilitar bastante o meu dia a dia. Enquanto eu executo a tarefa de recrutador, aí vai ser muito bom, cara. Fiquei bem feliz com o workshop, cara. Valeu mesmo. Legal, legal. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado mesmo. Marcelo, tudo bem aí? Você que é perito nessa área? Hamid, tudo bem, foi ótimo também, com boas dicas aí, vai facilitar bastante. Eu comecei também a dar uma olhada no material ali, depois eu vou olhar aí mais profundo, que eu acho que ali tem bastante informações, né, bastante conteúdo mesmo para ser aplicado no dia a dia. E é isso aí, a gente tem que ir para a luta e tá treinando, tá se desenvolvendo, que o mercado não para, né? Esse mercado não está sempre aí buscando, né? Está sempre com inovações, e a gente tem que estar treinando e pegando pessoas aí que têm conhecimento para trazer, e eu achei bem bacana, bem legal aí o treinamento. Legal, muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Maravilha. Então, tá bom. Você já disponibilizou todos os materiais lá, Gabriel? Já estão todos lá. Eu também coloquei uma pesquisa no chat, pessoal, quem puder responder, Sim. para Pesquisinha dar para esse saber feedback para a gente. como é que a gente está indo aí nas coisas. No telefone, vocês estão vendo aí. Se vocês quiserem anotar para querer mandar alguma coisa, sei lá, perguntar alguma coisa, fazer, fica à vontade, tá? Obrigada, Hamid. Eu vou saindo. Tá. Tchau, tchau, Carla. Um grande abraço para você, viu? Você colocou seu telefone aqui, Carla? Não coloquei. Vou colocar. Coloca seu telefone. Às vezes alguém precisa aí do teu serviço, pelo menos vocês vão falar com uma pessoa que é realmente da área, né? Pode ajudar vocês muito mais profissionais. Falando de perfil, podemos conversar. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, Carla. Então, tá bom. A gente vai se despedindo aqui. Deixamos um grande abraço. Nós vamos gravar aqui. O Gabriel vai ver se disponibiliza isso no YouTube. E aí, quando vocês quiserem, vocês podem entrar no nosso canal e assistir lá novamente para tirar algumas dúvidas lá, tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um ótimo, excelente treinamento. Lá, joia. Obrigado a todos. Obrigada, obrigada. Hamid, que você receba tudo em dobro que você contribui, viu? Você ajuda bastante gente, eu tenho certeza que vai vir tudo aí ao teu encontro, viu? Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, tá? Valeu, Hamid. Ô, Everton, beleza? Tudo bom, Hamid? Valeu, beleza, obrigado. Muito legal o workshop aí, tá? Vou começar bom. a prestar atenção agora se meus amigos, quando estão contando as coisas para mim, eu olho do lado direito e do lado esquerdo. Valeu a dica, viu? Valeu. Então tá bom, gente. Boa noite, valeu. Até mais, tchau. Tchau. Obrigado, Hamid. Valeu. Tchau, Giovana. Tchau.